Bom dia, bom dia! Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Otávio, sou lá de Florianópolis. Trabalho já há mais de 10 anos com física e matemática. Fiz a minha formação em engenheiro mecânico na Federal, mas a paixão por dar aula me trouxe para um caminho um pouco diferente, né? Quando eu escolhi engenharia mecânica, eu pensei na grana. Agora eu quero começar, né? Bom dia! E se não fosse um curso um terceirão ou para a gurizada mais jovem, eu gastaria minhas primeiras aulas tentando te conquistar, tentando te mostrar porque eu me apaixonei por física, porque eu sou viciado em física, porque física é algo como uma religião para mim. Ciência de maneira geral, né? Ciência, eu gosto muito do método científico, sabe? Eu não acredito no resto, sabe? Eu sou ocultismo, astrologia, acupuntura, homeopatia, essas coisas eu respeito, lógico, até uso. Mas eu sei que não são coisas que não funcionam, né? Eu confio muito no método científico. Não que ele seja a solução para os problemas, mas ele é um método interessante. E como eu tenho que tentar te passar isso, né? Sou pago para isso, para que tu venha para o lado da ciência e deixe o resto para a diversão. E, cara, assim, eu adoraria poder te contar inicialmente por que eu me viciei em física, sabe? Porque eu preciso que o ensino de vocês venha para a área das exatas. Eu vou começar, eu fiz lá com o polaco uma divisão. Nessa turma eu vou dar eletrostática, né, eletricidade de maneira geral. Vou falar de termologia e ótica. E na outra turma eu vou falar das outras matérias. A gente fez assim para que eu e ele pudéssemos trabalhar toda a matéria ao longo do ano e nos apoios a gente está bem inteirado do que está acontecendo. Eu acho que a única novidade para aqui é o vídeo. Então, por que eu gravo a aula? Eu comecei a gravar as minhas aulas para me defender de pai louco. Tem pai que é louco, eu não, mas tem pai que é louco. Então o filho toma pau, o filho reprova, geralmente ele acha que a culpa é do serviço entregue. Aí eu comecei a gravar as aulas, então o pai chega bravo no colégio, te abraça, pai, calma, pai. Aí a gente senta com ele, assiste a aula junto e vê o que está acontecendo, certo? Depois disso os pai loucos nunca mais vieram comigo, depois comecei a gravar as aulas. E eu não edito, tá? Então vai ter alegrias e tristezas, erros e acertos lá. O bacana é que na tua última aula tu vai poder assistir a tua primeira aula 1000 vezes, se tu quiser, certo? Tu acha a aula, ou tu bota meu nome na internet, tu acha coisas boas e ruins, ou tu bota o nome do canal, ó. O nome do canal no YouTube é esse aqui. Eu vou criar essa semana, até sexta-feira, eu devo criar uma playlist para vocês. A playlist de vocês, Intelectos, MED, 1, 2, né? 2, primeiro erro. 2, Erechim. E as aulas vão uma após a outra, na ordem de gravação. A ideia é que eu possa colocar um título na aula, se sobrar tempo mesmo, eu vou lá e coloco o número do exercício e a página como tag. Então chega lá no canal, bota a página, exercício e vem aquela aula onde eu corrigi aquele exercício, certo? Mas, caso os astros se desalinhem e eu não consiga botar nome nas aulas, tu consegue a aula pela data. Como é 2015, a aula começa 2015... mês 3, dia 3, agora são 8 horas, 11 minutos, sei lá, 10 minutos e 33 segundos. Esse é o nome da aula, ou seja, pela data aqui, e como ela está na tua playlist, na ordem, tu acha a tua aula. Outra, tu não vai ficar assistindo uma aula que tu entendeu. Tu vai assistir um pedaço da aula, se aquela parte ficou nebulosa, tu vai lá e dá uma olhadinha naquele pedaço. Outra dica que eu dou quando tem turmas assim, laterais, eu peço para que a gurizada assista a aula da outra turma. Porque a aula nunca vai ser igual, eu não consigo repetir uma aula, né? Por mais que eu tenha lá uma ideia de aula, vocês interagem, aí já muda o rumo da aula, ou me vem uma ideia diferente, ou alguém faz uma cara que não entendeu, já muda o rumo da aula. Então, o ideal às vezes é tu assistir a aula da outra turma. Né? Putz, fiquei com dúvida naquela aula, assiste a da outra turma, ou lá de Chapecó, assiste, vai ter todos os playlists, né? De cada turma, do GAR aqui em Chapecó e Erechim vai ter playlist, então tu vai poder assistir, inclusive as matérias que eu não te dou, se tu quiser, certo? Chega, né? Chega, cara! Tem muita coisa para te contar. Eu vou começar com eletrostática. E o bacana dessa parte da eletrostática é que eu já posso te mostrar uma das coisas que me viciou em física. Já que eu vou trabalhar com cargas elétricas, né? Então, eletrostática estuda as cargas elétricas em equilíbrio. Seria legal que vocês lembrassem que equilíbrio significa
força resultante igual a zero. Quando eu estudava física lá no terceirão, na minha cabeça, equilíbrio era estar parado. E não, né? Estar em NR1 também é estar em equilíbrio. Quando o corpo está em NR1, movimento de equilíbrio uniforme, a resultante também é zero, né? Primeira lei de Newton. E se eu vou estudar cargas elétricas contigo, eu tenho que começar falando do átomo, eu tenho que te mostrar o que é um átomo. Só que a ideia de átomo que geralmente a gente passa para os alunos é uma ideia distorcida. Eu lembro, cara, que assim, ó, átomo, o cara fala átomo lá pra mim, eu lembro daquele desenho clássico, talvez tu já viu esse desenho. Nunca vi um desenho tão tosco para representar um átomo. Porque é difícil representar átomo, cara. Tu visualizar um átomo na tua mente, né? Tu imaginar o que é um átomo é uma coisa delicada. Dizem os físicos que logo após o Big Bang, alguns minutos talvez após o Big Bang, o primeiro átomo que... Isso aqui eu vou apagar depois, tá? Vou continuar depois daqui. Isso aqui é só um rabisquinho geral aqui. O primeiro átomo que se formou, o átomo mais simples, é o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, para quem não lembra, ele é formado por um próton no núcleo, partícula positiva, e um elétron orbitando na eletrosfera. Eu faço assim redondo, mas não quer dizer que esse elétron fica girando só aqui. Ele pode girar aqui, ele pode passar aqui próximo do núcleo, ele pode passar por aqui. Só que tu vê, desenhar isso não significa nada ainda para átomo. Para que tu entenda o que é um átomo, o legal é pensar assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ali, tá vendo aquela marquinha ali? Os dois colegas estão enxergando, vocês não vão enxergar mesmo, porque é muito pequeno. É o núcleo. Ali está o próton. Se o próton fosse aquilo ali, a eletrosfera ficaria no tamanho da sala de aula, mais ou menos. Ou seja, né? E detalhe, a eletrosfera não tem nada aqui na eletrosfera, não tem nada, é um vazio aqui. Na verdade, quem define onde está a eletrosfera é a movimentação do elétron. E esse cara anda a 30, 70% da velocidade da luz. Ele dá trilhões de voltas por segundo em volta do núcleo atômico, o elétron. Para trazer para o nosso dia a dia, imagina que eu pego um elástico, amarro uma pedra nesse elástico e fico girando com alta velocidade em volta de mim. Se alguém desavisadamente tenta se aproximar de mim, toma uma pedrada, tudo bem? É mais ou menos esse o papel do elétron em volta do núcleo atômico. Ele gira tão velozmente que ele forma um escudo invisível, Jedi, vibrante, em volta do núcleo atômico, certo? Então, assim, a melhor maneira de entender um átomo, tem lá a partícula central definindo o núcleo, e em volta tem alguma coisa acontecendo que gera um escudo vibrante. Isso vibrante é a eletrosfera do átomo. E aí, se tu esquenta o átomo, ele começa a vibrar mais. E quanto mais ele vibra, mais afastados os elétrons orbitam em torno do núcleo, e por isso que os átomos dilatam quando são aquecidos, certo? Então seria legal tu ter essa capacidade de viajar um pouco no que é um átomo. O mais louco, né? Tu viu a ideia, né? O átomo é um grande vazio. O átomo ele é oco. E tu é feito de átomo. E isso espanta as pessoas não entendem, mas eu sou sólido, professor. Não. É que o teu olho é uma máquina gigantesca de enxergar, ele não enxerga os espaços entre os átomos. Ou seja, quando a gente vai olhar o mundo subatômico, né, o mundo atômico, os olhos mentem pra gente. O aço mais rígido e sólido que tu já viu, ele é totalmente oco, na verdade. Certo? O que acontece, apesar da minha mão ser oca e essa ser oca, elas não penetram uma na outra porque as eletrosferas dos átomos, né, os opostos se atraem, os iguais se repelem. As eletrosferas negativas, então, se repelem, não permitindo que coisas ocas penetrem uma na outra em função das cargas elétricas. Cara, para te mostrar um dos motivos que me encantou com a física, deixa eu te contar uma outra história aqui. Ó. Além desse átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que é essa tabela periódica, existem outros dois átomos de hidrogênio famosos também. Olha só o que esse átomo de hidrogênio tem em especial. Ó. Ele tem no núcleo dele, além de um próton, vocês lembram o nome desse carinha aqui? Nêutron. Se o próton é positivo, o nêutron... É uma pegadinha. Peguei. É neutro. Olha o nome do cara, ele está gritando para que eu sou neutro. Se o próton é positivo, o nêutron... Neutro. E o elétron? Fiz esse comentário nas entrelinhas, né, antes de aplicar a pegadinha. Todo mundo cai, fica tranquilo, tá?
Então olha só, esse átomo aí é tão importante que ele tem até um nome especial, deutério. Na química, né, tu vai estudar isso com mais calma depois. Esse átomo ele é mais raro, mas deve ter um deutério ou outro aqui grudado em alguma molécula de água próximo da gente. Com certeza tem alguns, talvez. Um outro átomo de hidrogênio mais raro ainda que esse é um átomo de hidrogênio especial por causa daquilo ali, ó. Claro que eu acabei de explicar, eu estou avacalhando esse núcleo está ultra exagerado. Se o núcleo fosse assim, a eletrosfera ficaria maior que o andar de cima e o andar de baixo. Ou seja, isso é uma representação tosca de átomo. E lá está o elétron. Alguém lembra o nome desse cara aí? Começa com tri, termina com tio. Trítio, muito bem! Trítio! Sabia que vocês iam pegar. Deutério e trítio. Que átomos são esses? De que tipo de elemento químico? Hidrogênio, porque o número atômico, o número de prótons no núcleo, é ele que define quem é o átomo. O nosso Sol tem muita quantidade de trítio e deutério. Muita. E o Sol, nosso Sol, é uma bola de gás, tu sabe, né? E os gases têm a tendência de se expandir. Já percebesse isso no dia a dia? O cara peida lá, fede aqui, tu viu? E outra, tem gás aqui, né? E o pum se espalha em cima do gás que está presente aqui. Eu te pergunto, por que o Sol, que é uma bola de gás, não vaza para o espaço, que nem um grande pum? Por que o Sol não se espalha, que nem o teu mundo? O vácuo ajudaria. Se tivesse vácuo aqui, o cara peidasse lá, meu Deus, a expansão seria catastrófica. Então o vácuo ajuda o gás a se expandir. Não foi, mas parabéns pela participação. Eu gosto que participe, eu gosto que erre na minha aula. Sem pudor, erra mesmo, levanta a mão, fala, grita junto aqui. Tu vai aprender muito mais do que ficar paradinho, olhando, sem dúvida. Te ajudar. Por que o gás do Sol, que é gás, não vaza? Gravidade. Quando a galera fala gravidade, eu tenho um pouco de preocupação para ver se vocês entendem de fato o que é gravidade. Gravidade é o fato de átomo atrair átomo. Cada maldito átomo meu está sendo atraído por cada maldito átomo de vocês e da Terra. Cada molécula está recebendo força de todas as outras moléculas próximas. Se eu fizesse a soma vetorial dessas infinitas forças microscópicas, a resultante apontaria para o centro da Terra, certo? O pessoal às vezes acha que tem alguma coisa no centro da Terra atraindo a gente, nada a ver. A Terra é feita de átomos como vocês, certo? Como a maior parte dos átomos está na direção do centro da Terra, a força resultante aponta para lá. Então é isso mesmo, o que mantém o Sol conciso é a gravidade, o fato de os átomos de hidrogênio, hélio, oxigênio e toda a tabela periódica que está lá dentro se atraírem. Show! Mas olha só, o Sol não está pegando fogo, né, galera? O Sol, na verdade, a energia liberada por ele vem da fusão nuclear. Olha o nome, fusão é unir, né? Juntar. Nuclear vem de núcleo. Existem camadas do Sol que a temperatura dá 1 milhão de graus Celsius. Ou seja, as moléculas lá estão vibrando, os átomos estão vibrando enormemente, e estão em altíssimas velocidades. Quando dois átomos de hidrogênio, por exemplo, um deutério e um trítio, se chocam, a pancada é tão violenta que a eletrosfera não consegue repelir um do outro. E as eletrosferas se rompem e eles se fundem, gerando um átomo de... Não, átomo de hidrogênio não. Gerando um átomo de... Alguém sabe? Qual é o átomo que vai surgir da fusão de dois hidrogênios? Começa com E, termina com Liu. Muito bem! Hélio! Átomo de hélio é o menor átomo na tabela periódica. Por que será que o hélio é menor que o hidrogênio, já que ele tem mais prótons e elétrons? Vocês lembram? Porque como ele tem mais carga no núcleo, ele vai atrair os elétrons com mais força, fazendo com que a eletrosfera dele fique um pouco menor do que a do hidrogênio, certo? Quando a gente tem algum tubo de gás e quer ver se está vazando, a gente joga hélio dentro. Porque hélio é o gás que fica menorzinho, que mais consegue escapar pelos buraquinhos mínimos. Pode reclamar da fusão. O que está pegando de errado aí nessa fusão? Uma coisa está acontecendo de estranho. Obrigado. Tem 3 nêutrons, né, nos núcleos do deutério e do trítio. E aí quando formou o hélio tem só 2 nêutrons. Ah, vai ter que ser expelido aqui, esse nêutron em excesso vai ter que ser expelido na forma das mais diversas
radiações. Para quem não sabe, o Sol não emite ultravioleta, só luz, ele emite ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, que é só uma casquinha do que ele emite, né? Ultravioleta, raios X e raios gama. Sim, o Sol é uma bomba atômica explodindo na nossa cara, certo? É importante ter essa consciência, né? Mas espera aí, se eu estou te falando que no Sol tem hidrogênio se fundindo e formando hélio, e nêutron na física, na química, nêutron não tem massa? Tem, né? A mesma massa do próton, não é? Certo? Que são 1936 vezes mais massivos do que o elétron. Por isso que na química a gente ignora a massa dos elétrons. Tudo bem para vocês? Pera aí, cara. O Sol está perdendo massa, então? Se está ocorrendo fusão nuclear, ele está liberando massa na forma de radiação? Então ele está perdendo massa. Muita. Sabe quanto, mais ou menos? 4 milhões de toneladas por segundo. Pura, durante essa aula já foram algumas milhões de toneladas que o Sol consumiu, né? Consumiu de hidrogênio transformando em hélio. Meu Deus! Mas espera aí, não é a gravidade que mantém o Sol conciso? E se ele está perdendo massa, o que está acontecendo com a força gravitacional? Diminuindo. E se está diminuindo a força gravitacional e ele é gasoso, é porque ele está crescendo, se expandindo. A cada maldito segundo o teu Sol cresce. E em 7,6 bilhões de anos ele chegaria a encostar mais ou menos onde a Terra está. Claro que muito antes disso a Terra é inabitável. Menos de 1 bilhão talvez de anos a Terra vai ser inabitável. A natureza está contra nós. A única salvação para a gente é o que eles fazem nos filmes de ficção científica. Vazar para a periferia com uma nave. E tu vê, né? Não é filme de ficção científica na verdade, é artifício dos filósofos para começar a acostumar o grande público com a única forma da raça humana sobreviver frente à natureza. Colonizando outros planetas. Por isso a importância de a gente estar investigando a ida para Marte. Não é piada. É a única salvação. Pode rezar o quanto tu quiser, não vai te salvar. O que vai te salvar é estudar. E não é só físicos e matemáticos, engenheiros e químicos que eu preciso. Eu preciso de alguns de vocês fazendo sociologia, filosofia. Já viu que o homem quer se matar em nome de Deus? E isso pode estar acontecendo no próximo milênio, não no próximo bilhão de anos. Então a coisa é grave, cara. E só a ciência vai nos salvar. Nada mais pode nos salvar. Por isso que é como uma religião para mim. Por isso que meu olho brilha quando eu estou aqui falando com vocês. É como uma missão. Eu tenho que conquistar alguns para vir da área das exatas, senão já era. O que mais que eu quero da minha vida? E me pagam para falar dessas maravilhas todas, né? Eu estou falando de coisas pequenas, dos átomos, né? Apesar de estar explicando uma estrela, concorda comigo? Eu gostaria também de poder te falar que nós já detectamos, calculamos, né, aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Para quem não sabe, galáxia é um aglomerado de estrela. Cada uma dessas galáxias com 100 bilhões de sóis, de estrelas em média. Tem galáxia que é muito maior, 1 trilhão de estrelas. As pequenas galáxias têm 300 milhões de estrelas. E em cada estrela, 4 planetas orbitando em média. Cara, se tu quiser saber quantos planetas tem por aí, tu multiplica 200 bilhões por 100 milhões por 4. E a galera ainda fica duvidando que possa ter vida em outro lugar, né? Tem que desconhecer matemática para achar que não tem vida em outro lugar. Não estou falando de ET verde que visita a gente, tá, gente? Eu não acredito em visita de alienígenas porque as distâncias astronômicas impediriam isso. Mas que tem alguma coisa em outro lugar, tem que ter. Tem que ter. Não posso mais perder tempo. Usei então esse pequeno comentário para te mostrar, né, cara, de que o nosso sistema solar está dando pau e te mostrar como é que o nosso Sol funciona. E assim já te dei uma noção do que é o átomo. Agora é o seguinte, se os átomos tivessem vários prótons e nêutrons, na eletrosfera teria que ter o mesmo número de elétrons que tem prótons aqui, né? E assim aí cada elétron vai ter o seu orbital e aí nasce esse desenho tosco, né? Esse desenho tosco, então ele já estaria representando um átomo mais complexo, com vários prótons e nêutrons no núcleo, beleza? Mas as proporções são ridículas, totalmente fora da casinha, e o fato de ele estar parado ali também é chato, né? Tem que entender que ele é vibrante, ele é uma coisa vibrante. Mas já dá para começar a brincadeira. Já dá para começar a brincadeira. Deixa eu ver uma coisa. O que é um corpo neutro, galerinha? Já que os corpos são todos feitos de carga. O mundo é feito de carga elétrica. Nós somos seres elétricos. Então eu te pergunto, como é que tu não dá choque na galera quando sai caminhando e encostando em todo mundo aí? O que é um corpo neutro? Obrigado ao mesmo número de prótons e elétrons. Então o que seria um corpo positivamente carregado? Número de prótons maior que o número de elétrons.
então um corpo negativamente carregado, o número de prótons é menor que o número de elétrons, ou se preferir, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Nada demais, né? Na química, a gente não se preocupa com a carga de um próton ou a carga de um elétron. A gente diz que um é mais um e o outro é menos um, né? E faz a festa já na química com essa ideia. Mas na física não foi o suficiente. Os cientistas começaram a se questionar qual é o valor dessa carga? Eu sei que a carga de um próton e de um elétron se equivalem, mas qual é o valor dessa carga comparada com outras cargas elétricas? Então algumas experiências foram feitas e o homem conseguiu determinar a carga de um próton e a carga de um elétron. As duas experiências que permitiram esse cálculo foi a experiência da ampola de Crookes, que hoje virou essa lâmpada que a gente usa no dia a dia, e a experiência da gota de óleo de Millikan, duas experiências que nós estudaremos futuramente. Com essas experiências, o homem determinou a carga elementar. A carga elementar. Ou seja, a carga de um próton ou a carga de um elétron. Alguém lembra? Bonito! 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Peraí, meu. Se átomo neutro, corpo neutro, de maneira geral, o número de prótons igual ao número de elétrons, e eu sei a carga de cada uma dessas partículas, vai ficar muito fácil calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. Para calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, basta usar essa relaçãozinha bobinha aqui, ó, Q igual a N vezes carga elementar. O Q é a quantidade de carga, o N é o número de partículas em excesso, número de partículas em excesso. Número de partículas em excesso. E esse carinha, como eu havia dito, é a carga elementar. Porém, cara, apesar de ser uma multiplicação boba, é muito comum de eu ver o aluno inseguro na hora de fazer esses cálculos. E tem uma explicação bem lógica para isso. O fato de tu nunca ter visto um próton e um elétron. O fato de tu nunca ter visto um deles faz com que o teu cérebro trabalhe essas ideias na parte de abstração do cérebro, na parte abstrata. E o teu cérebro raciocina melhor com coisas palpáveis, com coisas não abstratas. Para te provar como isso é forte, eu canso de fazer pergunta de matemática básica para a gurizada no dia a dia. Então quanto é que dá isso aqui? E a galera às vezes trava. Quando eu faço exatamente a mesma pergunta, colocando a palavra reais depois do número, a galera responde instantaneamente. O que eu percebi nos últimos 10 anos de sala de aula é que meus alunos não sabem fazer conta com número, mas com dinheiro eles sabem. E faz sentido, né? Porque o dinheiro tu visualiza notas, moedas, te ajuda a processar. Por isso eu vou te dar uma dica interessante se tu tem alguma dificuldade nessa parte. Se eu for comprar bala na padaria, como é que se calcula o preço das balas na padaria? Peguei um punhado de bala, joguei no balcão e perguntei, quanto é que deu, tio? Tu pega o número de balas, obrigado, escutei. Vezes o preço de cada bala, pelo amor de Deus, é uma coisa tranquilaça. Se tu pegou 10 balas de 15 centavos, 10 vezes 15, por 50. Cara, nunca que eu falei isso com um aluno, eu não entendi. Todos entendem o preço das balas ali na padaria. Aí eu te pergunto, então tu tá proibido, te coloco, né? Então tu tá proibido de não entender a outra relação, né? Porque é exatamente a mesma coisa. O N é o número de partículas que tu comprou, e isso aqui é o preço de cada partícula. O preço é feio, fazer o quê? Mas é aquele. É exatamente o mesmo raciocínio. Comprar bala na padaria é exatamente como calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. O perigo é tua matemática básica estar prejudicada e tu acabar não conseguindo fazer a continha. Mas eu vou fazer alguns exemplos para ti, e aí quando tu fores fazer o teu exercício, né, tuas tarefas, aí tu vai sedimentar esse conhecimento. Quando eu faço exemplo, eu geralmente não faço exemplo igual de uma turma para outra, tá? Eu procuro fazer exemplos diferentes para que tu tenha mais material aí para estudar depois. Então imagina assim, ó, um corpo neutro recebe 7 vezes 10 na 18 elétrons. Determine a carga adquirida. Tu vê, né?
eu primeiro botei o nome completo da coisa, quantidade de carga elétrica. Depois eu já falei, conversando com vocês, carga elétrica. E agora eu já falei só carga. Ó. Então falou em carga, né, tu já tem que imaginar, é uma quantidade de carga elétrica. Daí a letrinha Q. Pô, peraí, cara. Quantidade de carga elétrica, número de partículas em excesso, vezes a carga elementar. Se o cara estava neutro, número de prótons igual ao de elétrons. Se ele recebe essa quantidade de elétrons, então esses elétrons ficarão em excesso. Já que é excesso de elétron, eu sei que a carga elementar fica negativa. E para multiplicar esse tipo de coisa, número normal, número puro, multiplica com número puro, potência de 10 multiplica potência de 10. Tu vai ali no cantinho, vezes 7, 42, bota a vírgula, mais com menos na multiplicação dá menos, 11,2, e 10 na 18 vezes 10 na menos 19, mantém a base e soma os expoentes, certo? Que nesse caso vai virar uma subtração, mas foi uma soma. Na divisão a gente subtrai os expoentes, né? Na divisão de potências de mesma base. Então a gente somou os expoentes que deu menos 1, que é igual, 10 a menos 1 é dividir por 10, né? Então a vírgula dá 1 coulomb para a esquerda, então ficou menos 1,12 coulombs, carga suficiente para matar uma pessoa. 1 coulomb é uma carga assassina, certo? É importante saber disso, 1 coulomb é muita carga, fluindo pelo fio não, mas acumulado, por exemplo, imagina que eu acumulei aqui 1 coulomb, certo? E deixei aqui na mesa desavisadamente. Quem fosse aproximar vai tomar uma descarga e pode morrer. 1 coulomb apenas. Beleza? Por isso que nós usaremos dois prefixos importantes aqui. Ó. O mili, que é a milésima parte, né? 10 na menos 3. E o micro, que é a milionésima parte, ou seja, 10 na menos 6. Além dessa situação clássica onde ele te dá o número de partículas em excesso e te pergunta a carga adquirida, existe uma outra possibilidade, né? Eu dar a quantidade de carga e te perguntar qual é o número de partículas que esse corpo possui. Então, ó, um corpo tem carga de 8 vezes 10 na 21. Que isso? 8 vezes 10 na menos 3 coulombs. Um corpo tem carga de 8 vezes 10 na menos 3 coulombs. Calcule o número de partículas em excesso e o tipo de partícula. Um corpo neutro tem carga de 8 vezes 10 menos 3 coulombs. Calcule o número de partículas em excesso e o tipo de partícula. Quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Se o cara disse que a carga é 8 vezes 10 a menos 3, eu substituo esse valor. O N é o número de partículas que ele pediu para eu calcular. E a carga elementar eu vou usar do próton. Por que eu vou usar do próton e não a do elétron? Porque eu percebi que se esse cara está positivamente carregado, o excesso é de prótons. Eu não sei como é que tu isola isso aqui, né? Quando eu tinha a tua idade, ficavam me mentindo que está multiplicando, passa dividindo. Isso me deu uma dor de cabeça terrível. Fiquei muito magoado com meus professores, desde o fundamental até o ensino médio, quando na faculdade eu fui descobrir que essa babaquice de estar multiplicando, passa dividindo, é uma mentira que depois nós vamos consertar com o passar do tempo. Não é que tu não vai conseguir fazer a conta, cara, é que se tu só decorou isso, não entende a verdade daqui para cá, tu vai cometer erros de matemática que talvez tu não saiba nem por que o que tá cometendo. Eu digo pra galera que eu era um falso nota 10. A partir do segundo ano do ensino médio eu comecei a tirar 10 em tudo, 10. Eu lembro que no segundo ano eu tirei 3 notas que não foi 10, um 9 em português, um 8 em português e um 9 em história, que me magoou muito. O resto eu gabaritei todas as provas do ano. Isso me fez achar que eu era melhor que os outros, que eu era mais inteligente que os outros. E aí entrei na faculdade e meu chão caiu, cara. Primeira aula do programa avançado em matemática, meu chão abriu, assim, o cara me mostrou que eu não sabia nem isolar o X, cara. Que tristeza, né? Que as pessoas vão mentindo pra gente ao longo dos anos. Me ensinavam assim, ó, tá multiplicando, passa dividindo. Mais
passa a menos. Ao quadrado, passa a raiz quadrada. Que sacanagem com a cabeça das crianças, né? Pra que mentir para as crianças? Depois a gente vai resolver isso, fica tranquilo. Não fica magoado, cara. Então, ó, número de partículas é igual. Como é que opera isso? Número normal divide número normal e potência de 10 divide potência de 10. 8 dividido por 1,6. Igual as casas, elimina a vírgula. 80 por 16 dá 5. Clássico. 5 vezes. Agora sim, ó, divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Como menos com menos vai dar mais, 10 na menos 3 mais 19. Por isso, 10 na 16. Desde o começo, ao olhar a carga positiva, nós sabíamos que eram prótons. Então aqui está a resposta. 5 vezes 10 na 16 prótons. Tu vê, né? Eu, quando comecei a dar aula na Chapecó ontem, eu não tinha olhado o material. E tem aquele momento que eu fiquei muito satisfeito, cara, de trabalhar num lugar que tem esse momento do estudo orientado, que eles chamam, né? Que eu fico na sala, gurizada, fico fazendo exercício e fico ajudando a galera. Aquilo ali é mágico, cara. Aquilo ali é mágico. Eu ainda não tenho essa oportunidade em outros lugares. Isso faz muita diferença. Aí eu estava ali ajudando um aluno e outro, já percebi que tem uma questãozinha na tua apostila que eu não fiz exemplo para isso. E aí, então, a tua aula vai ficar mais rica que as aulas anteriores que eu dei dessa matéria. Ó. Terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo eu vou fazer um pouco mais apimentado do que está na apostila. Aí tu vai tirar o da apostila de letra. Professor, Oi. tu pode me explicar ali de novo por que é menos de 1,6 na 1? Na 1. Daqui pra cá? É, como que eu vou saber quando é menos e quando é mais de 1,6? Parabéns, garota. Show. Muito boa tua pergunta. Ó, um corpo neutro recebe tantos elétrons. O que é corpo neutro? Ele tem o mesmo número de partículas positivas e negativas, certo? Pode-se pensar assim, ó. Essas tampinhas azuis são partículas negativas. 2, beleza? E essa tampinha aqui de outra cor são partículas positivas. 2. Se eu tenho 2 de cada, eu estou neutro. Beleza? Porém, se eu ganho... Com licença, achei uma azul aqui, ó. Uma partícula negativa. Tá vendo? Aí eu ganhei mais uma partícula negativa, que é o elétron. Agora eu sou um cara negativo, né? Eu tenho 3 partículas negativas comigo e 2 positivas. Concordas comigo? Eu sei que é negativo porque ele recebeu elétrons, que é negativo. Beleza? Se aqui fosse perdeu, aí olha só o que ia acontecer. Obrigado, amigo. Ó, tô neutro, beleza? Tô neutro. Vou perder coisa negativa, ó. Agora eu virei um cara positivo. Eu tenho mais partícula positiva do que negativa. Beleza? Se eu ganho elétron, eu fico negativo. Se eu perco elétron, eu fico positivo. Professor, não dá para ganhar ou perder próton? Não, né? Não, porque o escudo Jedi, aquele invisível, vibrante, protege o núcleo, certo? Então, um troca de prótons e nêutrons só em reações nucleares, que é outro momento que nós estudaremos. Beleza? Show, hein? Obrigado, hein? Eu adoro quando a galera interage, cara. Não existe pergunta idiota, tá? Idiota é sair por aquela porta com a dúvida. Tá me pagando bem para que eu tire as tuas dúvidas. Perguntem mesmo. Claro que se eu perceber que há perguntas que eu não consegui suprir a necessidade, 3 tentativas eu não consegui tirar a dúvida do cara, eu não vou parar a aula por causa disso. Aí no estudo orientado eu dou uma atenção especial e a gente mata a charada. Professor, Mano. sempre que diz em excesso, é porque o próton é maior que o outro. Não, se falar pode ser excesso de próton ou excesso de elétron. Um corpo tem carga de calcula o número de partículas em excesso. O que me garantiu que era próton é o fato de não ter um menos aqui. Ó. Se um cara é positivamente carregado, excesso de próton. Se fosse menos aqui, quer ver? Ó, se fosse um menos aqui, aqui ficaria menos. Eu já saberia que excesso de elétrons usaria a carga do elétron. Menos com menos na divisão dá mais, ou seja, o número de partículas da negativo nunca vai fazer sentido. Só que aí agora eu descobri que são elétrons. Beleza? Show de bola. Então pode ser excesso de elétrons também. Agora olha só que interessante esse exemplo 3. O exemplo 3 eu posso fazer assim, ó. Um corpo possui 9 vezes 10 na 17 prótons e 2 vezes 10 na 18 elétrons.
vezes 10 na 17 prótons e 2 vezes 10 na 18 elétrons. Determine a carga desse corpo. Me dá uma dica, galera. Como é que eu procedo agora, hein? Dá uma dica, por favor. Pensa bem, cara. Para jogar na fórmula, o que é o N mesmo para jogar na fórmula? É o excesso. Como é que eu vou descobrir quanto que há de excesso ali? Diminuir um do outro. Diminuir quem de quem? O maior do menor. Isso. 2 vezes 10 na 18 menos 9 vezes 10 na 17. A tua apostila tem um exemplo, um exercício desse, só que no caso dela as potências já ficaram iguais, o que facilita na hora de subtrair, né? A minha ficou um pouquinho mais apimentada porque ainda nós vamos ter que ajeitar essas potências para poder fazer a subtração. Ou eu posso transformar isso em 10 na 18, né? Ou eu posso transformar isso em 10 na 17, que eu acho que é mais fácil. Então 20 vezes 10 na 17. Um desses 10 que está multiplicando 2 eu já usei multiplicando, ó, deu 20. Então ficou 10 na 17. Menos 9 vezes 10 na 17. O que resulta em 11 vezes 10 na 17. Prótons ou elétrons? Elétrons, né? Porque o número de elétrons era maior. O número de elétrons era maior. Agora que eu descobri o número de partículas em excesso, eu posso ir para a formuleta e matar a charada. Quantidade de carga elétrica. Número de partículas em excesso, 11 vezes 10 na 17. Qual carga elementar eu uso? Mais ou menos? Menos, porque são excesso de elétrons, obrigado. 1,6 vezes 10 na menos 19. Que é igual 11 vezes 1,6. Na verdade, eu nunca uso as vírgulas, né, gente? Eu sempre ignoro as vírgulas na hora de fazer a conta. E aí depois eu boto uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. 17,6 negativo. E 10 na 17 com 10 na menos 19, 10 na menos 2. A gente poderia escrever menos 1,76 vezes 10 na menos 1, né, que seria a notação científica. Ou nesse caso eu ainda poderia dizer que a quantidade de carga é menos 0,176 coulombs. 3 exemplozinhos então clássicos para a gente se familiarizando ao calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. Beleza? Como eu nunca filmei um quadro desse tamanho nessa distância, principalmente quadro branco, apesar de a gente filmar em alta definição, eu não sei como é que vai ser a qualidade da leitura no vídeo. Logo eu vou dar um zoom aqui, ó. Agora sim, agora tu vai ver o meu garrancho de perto. Olha que beleza, então pode pausar, pode copiar, bem feliz. Olha que beleza. Pode pausar, copiar, coisa linda. Show de bola. Vamos para o próximo take.